Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença essa noite, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor limpe o nosso coração, que nós possamos entrar no Seu santo altar e clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, pedir a Tua ajuda e a Tua bênção sobre todos nós. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Senhor nesses momentos, Senhor. Por isso a Tua igreja se une para louvar ao Senhor, Te engrandecer, Te exaltar, Jesus. E que nós possamos sempre buscar o Senhor não só nesses dias de culto, de oração, mas que todos os momentos nós possamos Te engrandecer. Que em todos os momentos nós possamos Te ouvir. Por isso nós pedimos ao Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Pai, daquilo que não Te agrada. E que possamos sempre Te buscar. Que o Senhor traga a Tua palavra e que nosso coração esteja aberto a ouvir ao Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a todos os meus irmãos que estarão comigo nessa live, em nome de Jesus. Que cada casa aqui representada, Senhor, nessa quarta-feira, reunião de oração, que seja o Senhor a ser engrandecido. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer. Fala, Pai, através dessas letras que nós veremos agora na Tua palavra. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade no meio do Teu povo. Assim que eu expressar e ler a Sua palavra, que o Teu Espírito toque, Senhor, nesses lares. Toque nessas famílias, Pai. Porque nós precisamos do Senhor. Traz consolo àqueles que precisam. Traz cura àqueles que necessitam. Levanta, Pai, esses que estão no leito de hospital. Levanta aqueles que estão desenganados pelos médicos. Porque nós sabemos que o maior médico de todos é o Senhor. E o Senhor é que dá a palavra final. É o Senhor que pode curar. É o Senhor que pode proteger. Nós Te louvamos, Senhor, e engrandecemos ao Senhor. Neste dia que nós podemos orar, ouvir a Tua palavra, que o Senhor se faça presente agora. Que eu diminua, o Teu Espírito cresça. E que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Amém, meu Pai. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de estar com vocês nesta quarta-feira à noite, nesse momento de oração, desse momento de intercessão. Agradeço mais uma vez pela fidelidade de vocês. Você que é de São José, de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, de Sorocaba, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue dando graça, derramando bênção sem medida na sua caminhada. E que em nome do Senhor, o Senhor se faça presente nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo e passando. Muito obrigado mais uma vez por você me dar a oportunidade de ir até o seu lar e meditar uma palavra do Senhor com você e com toda a sua família. Talvez pessoas no seu lar estejam passando por enfermidades, por momentos difíceis, mas eu quero dizer a você, o maior médico que se chama Jesus, Ele é o único que tem poder de cura. E o toque dele transforma, o toque dele cura, o toque dele nos dá situações de podermos olhar à frente e saber que o Senhor está conduzindo a nossa caminhada. Que Deus abençoe você mais uma vez. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Você bem sabe quando eu digo para um compartilhar da palavra do Senhor, eu gosto que as pessoas também peguem a Bíblia e leiam junto comigo para nós meditarmos juntos, porque é importante você ler a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos desafia sempre, como os cristãos de Bereia,
quando Paulo pregava, eles liam junto e também questionavam, porque a palavra de Deus não nos deixa dúvida, não deixa lacunas de será que vai acontecer? Não, se você crer de todo o seu coração, você verá coisas maravilhosas. Por isso, pega a tua Bíblia aí, pega a palavra de Deus e que possamos, eu quero compartilhar com você um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, um milagre que Jesus fez. Um milagre muito importante para nós meditarmos essa noite. E eu queria extrair desse texto um tema que eu queria compartilhar com você essa noite. Eis que, de repente, aparece Jesus. Eis que, de repente, aparece Jesus. É tão claro nesse texto isso, que nós podemos meditar e saber que, de repente, o Senhor aparece. De repente, o Senhor faz. De repente, Ele transforma o choro, a lágrima, em coisas grandes, como bênção, como cura e como sonhos. Então, eu queria compartilhar com você essa mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Se você já tem um pedido de oração, coloca aí nos comentários, porque no final dessa live nós iremos orar por esses pedidos, tá? Coloca aí para que possamos meditar no final dessa live e orar ao Senhor sobre esses pedidos. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, relata desta forma o evangelista. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chores." Depois aproximou-se e tocou no caixão, em algumas traduções, esquife. E os que o carregavam pararam. E Jesus disse: "Jovem, eu te digo," outras versões diga, "eu te ordeno, levanta-te." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós," diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões e circunvizinhanças. Amém, meu irmão? Que palavra maravilhosa do Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 17. É tão bonito essa passagem que você vai perceber que nessa narrativa do Evangelho de Lucas, você vai ver que é seguida esse milagre por uma cura de um servo de um centurião. Estava em Cafarnaum. E agora ele está indo para uma cidadezinha, um vilarejo, chamada Naim. Essa cidade é uma cidade que, se você traduzir a palavra Naim, é chamada charmosa ou graciosa. É uma cidade onde Jesus, ao sair de Cafarnaum, ele caminha aproximadamente 50 quilômetros, porque a distância de Cafarnaum até essa cidadezinha, esse vilarejo chamado Naim, era um percurso de aproximadamente 50 quilômetros. E nesse percurso, Jesus estava com seus discípulos e muita gente o acompanhava. Muita gente, creio, que estavam tão atônicos, tão contentes, porque Jesus acabou de fazer um milagre, ele curou um servo do centurião. E você vai perceber que ele diz: "Olha, nunca vi tanta fé como esse centurião." Soldado romano. E agora saíram de Cafarnaum. No dia seguinte foram até Naim. E lá essa multidão tão contente, essa multidão ovacionando esse milagre, ovacionando esse Jesus. Só que ao chegar na cidade de Naim, chamada graciosa, charmosa, todos estavam contentes. Uma multidão contente demais. Só que eles deparam com uma outra multidão, uma pequena multidão, que estavam saindo do lado
esquife ou do caixão, em algumas traduções, estava uma mulher. Essa mulher de negro, de roupa negra, chorando. Creio que muitas pessoas estavam chorando, porque ali havia um jovem que tinha acabado de falecer. Essa mãe tinha 2 sonhos que ela conseguiu. Primeiro, ela era casada, o que era natural para uma mulher casada, que ela tinha um arrimo de família que poderia cuidar dela. Ela se tornou viúva. Note que essa passagem não diz nem o nome dessa mulher. Mas ela, além de perder o marido, ela perdeu o seu único filho. E essa multidão que vem se chegando a Naim, tão contente com Jesus, se depara com uma outra multidão saindo e todos chorando. O impacto dessas 2 multidões foi da alegria, se compadecer com aquilo que eles perceberam a saída desse culto fúnebre. Por que saída, Orlando? Porque era natural para um judeu enterrar todos os seus mortos fora da cidade, porque ele se tornaria impuro ao tocar naqueles que faleceram. E ao se encontrar as 2 multidões, você percebe que Jesus, nessa narrativa que nós olhamos, você vai ver que no versículo 14, depois aproximou-se e tocou na esquife. E os que carregavam pararam. E Jesus diz a esse jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Eu creio que a multidão tão triste, e ao mesmo tempo a que estava contente fica preocupado do que estava acontecendo. E Jesus não ordenou, não brigou, pare, não, fiquem. Não, Jesus não falou nada. Não tem um pedido da viúva pedindo que Jesus fizesse um milagre. Não existe uma ordem de Jesus dizendo parem. Não. De tudo que estava, uma multidão alegre, outra triste. Ao deparar essas 2 multidões, a atenção de todos estavam em Jesus. Mas de repente, Jesus toca na esquife e ele ordena a esse jovem: levanta, eu te digo, eu te ordeno. Por isso esse tema que eu queria compartilhar com você, eis que de repente aparece Jesus. Quantas pessoas têm sonhos, quantas pessoas em seus corações têm o desejo de muitas coisas, mas de repente as coisas mudam tudo. O sonho que você tinha tão claro na sua vida e agora você não tem mais. Como essa mulher, tinha um casamento, perdeu o marido. Tinha um filho, perdeu o filho. Talvez ela ficaria numa situação tão desesperadora que o sonho que ela tinha morreu. E de repente o que era alegre numa multidão ficou triste. De repente outra multidão que estava triste ficou atônica com o milagre que Jesus estava prestes a fazer. Na nossa caminhada cristã, o de repente de Deus é algo imprevisto para a mente humana, para o caminhar cristão. Note que de repente Jesus transforma o caos daquela situação e revigora os planos de uma viúva. Revigora os planos que a multidão, uma multidão alegre, outra triste, de repente se encontram e começam a olhar aquela situação e começam a ficar tristes. É contagiado pelo aquele sofrimento. E Jesus apenas toca na esquife. E aquele cortejo fúnebre, há um impacto e todos param para ver o que iria acontecer. Mas de repente, aquele jovem se levanta e começa a falar sem parar. Isso serve para mim, para você, meu irmão e minha irmã. Quantos de nós tínhamos histórias fabulosas para acontecer,
Mas de repente aconteceu caos em nossa vida. De repente aconteceu tristeza. Um dia você estava alegre, outro dia você está triste. Quantas pessoas perderam familiares nessa pandemia? Um dia eles estavam contentes, agora estão tristes. E acabam, de repente, enterrando o seu parente. Mas o de repente de Jesus é aquele que traz a esperança para todos nós. Esse de repente de Jesus, ele é expert em levantar e tirar a lágrima dos nossos olhos e nos dar a certeza do amanhã. De repente, essa mulher que tinha tantos sonhos com os filhos, ou com o filho, o inimigo tirou, a morte levou, mas de repente aparece um profeta chamado Jesus, um homem que estava numa multidão tão alegre, porque ele estava cercado pelos discípulos e por todos ali. E ao deparar com essa multidão triste, de repente a multidão alegre se torna triste. Depois do milagre, a multidão triste se torna alegre. O de repente de Jesus é uma esperança que deve estar em nosso coração vivo, porque o de repente do Senhor Jesus é o de repente que nós vemos nesse texto, que pode revigorar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos mais íntimos do nosso coração. Eis que o de repente do Senhor está querendo que você pare, reflita, deixa Jesus tocar em você, deixa Jesus parar na multidão triste como seu coração deve estar. E de repente, toda a tristeza vai embora e enche o coração e a nossa vida de alegria, porque o de repente de Jesus sempre será cheio de esperança e diferente. O de repente das duas multidões foi o foco principal, Jesus. E esse de repente de Jesus, ele vai em direção que era natural para um judeu jamais tocar num caixão, jamais tocar no defunto, pois ele seria considerado impuro, imundo. Mas Jesus não ligou nada disso. Jesus foi até o cortejo fúnebre, tocou no esquife. Todos que estavam no cortejo pararam. E o centro da atenção não era mais aquele jovem morto. O centro da atenção era Jesus, que de repente fala para o jovem: levanta. Eu te ordeno, levanta. E eu queria aprender em algumas coisas nesse texto, eu queria compartilhar com você esta quarta-feira à noite, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, esse de repente de Jesus. Eis que de repente aparece Jesus. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que é tão claro no versículo 11 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que é narrado dessa forma: logo depois de Jesus foi uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus precisou sair depois de um milagre de Cafarnaum, andar 50 quilômetros e ir até uma cidade chamada, um vilarejo chamado Naim. E de repente, Jesus, que aparece muitas vezes que nós achamos que ele não está se importando com o nosso sofrimento. Mas Jesus entendeu que ele deveria passar no vilarejo chamado Naim. E lá, esse vilarejo, que é uma forma charmosa de dizer, ou graciosa, Jesus foi gracioso com uma viúva. E esse de repente de Jesus aparece não se portando onde você estiver e se compadece da nossa dor. Esse Jesus que nós conhecemos, ele vai até você e ele traz o milagre que você tanto precisa. Se você está chorando hoje,
De repente, se você abrir os olhos e olhar para Jesus, todo o choro que você chorou durante a noite, durante a manhã, aparece alegria. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria acontecerá pela manhã, resplandecerá pela manhã. Esse de repente de Jesus, meu irmão e minha irmã, é o de repente que nós precisamos. Da mesma forma que o de repente acontece onde está tudo bem. De repente você chora. Esse de repente de Jesus é completamente ao inverso. Jesus não pega você na bênção e coloca você num momento difícil. Jesus permite que isso aconteça. Só que ele tira você do momento difícil e coloca você diante da bênção. Esse de repente de Jesus é assim em nossa vida. A nossa vida muitas vezes possui planos, possui metas, possui objetivos, temos sonhos, queremos muito mais. Mas às vezes não conseguimos completar. Algo acontece em meio do caminho dessa jornada. Só que a gente esquece que o importante é aprender no meio do caminho. As pedras vão acontecer, os imprevistos acontecem ou acontecerão. Os imprevistos vão tentar tirar do nosso coração o desejo de vencer, de ser alguém, ou de conquistar alguma coisa. Mas o de repente de Jesus coloca de novo nós no eixo. Coloca de novo nesse objetivo. Coloca de novo esse sonho. Coloca de novo essa direção. Porque às vezes a gente esquece. Se você um dia estiver entrando num cemitério, seja para visitar alguém, um ente da família que já foi, ou alguém que está falecido, olhe para os túmulos e veja quantos sonhos estão enterrados ali. Mas de repente, a morte apareceu. E os sonhos foram embora como uma nuvem. De repente, Jesus não quer que nós tenhamos uma vida como se nós já estivéssemos ido embora em vida. Esses sonhos que muitas vezes nós deixamos passar ou desacreditamos por uma notícia ruim, uma situação, uma circunstância difícil, muitas vezes nós perdemos o ânimo de continuar. E não foi isso que aconteceu com essa mulher. Jesus saiu de Cafarnaum, andou 50 quilômetros. Meu irmão, você sabe o que é andar 50 quilômetros? Ele foi, e nessa narrativa você vai perceber que ele só foi para essa cidade e só fez isso lá. Foi tão poderoso o de repente de Jesus que ele trouxe de volta a essa mulher os sonhos. Porque ela foi devolvido para ela o filho. Voltou para ela o desejo da alegria, que outrora ela estava chorando, agora ela vai ovacionar o nome de Deus. O de repente de Jesus é esse de repente que ele se importa comigo, que ele se importa com todos nós. Você não está em nenhum lugar tão longe que Jesus não possa estar lá. Você não está numa cidade tão longe, num país tão longe, que Jesus não possa estar lá. Você não está numa causa tão impossível, que Jesus não possa fazer o impossível. De repente, Jesus chega e transforma a sua lágrima em lágrimas de alegria, em lágrimas de conquista, em lágrimas de reavivar esse sonho. Só Ele pode tirar do nosso coração a tristeza. Só Ele pode tirar do nosso coração a dor. Só Ele pode trazer de volta aquele sonho que o inimigo muitas vezes quer levar embora. O de repente de Jesus é tão impressionante que cabe a segunda aplicação nesse texto de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Agora eu queria compartilhar com você versículo 12 e versículo 13 do Evangelho de Lucas capítulo 7.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Sabe o que eu aprendo aqui? Se não há lugar longe que Jesus possa estar para o de repente do Senhor acontecer e cuidar e trazer de volta, da mesma forma, de repente Jesus aparece quando a última esperança morre. Você já parou para pensar que nós vamos em muitos funerais e muitas vezes nós não temos desejo de acreditar que Jesus pode ressuscitar? Nos conformamos. Eu sei que se o Senhor permitiu, Ele pode, pela autoridade dEle, pelo poder dEle, assim vai acontecer. Mas o de repente de Jesus, Ele quer revigorar a nossa esperança. Surge novamente uma nova vida, algo improvável, que achamos que agora isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque a esperança foi embora. Aconteceu algo no meio do caminho que o de repente da alegria se tornou tristeza. Mas nós precisamos ter em nosso coração o desejo de entender essa palavra que Jesus diz a essa viúva que perdeu seu único filho: não chores. É a mesma palavra que Jesus está dizendo para você esta quarta-feira à noite. Não chores. Mas somos limitados. Somos seres humanos que muitas vezes não acreditamos. Temos dúvida no coração e na mente. Se a esperança foi embora, se aquele emprego foi embora, se aquele desejo de uma profissão melhor, se o desejo do meu casamento que deveria se restaurar e de repente está um caos, estava tudo bem ontem, mas hoje eu estou chorando, minha família está tudo dividida, meu casamento foi embora, meu filho nas drogas, minha vida virou de cabeça para baixo. Mesmo de repente que da bênção se tornou caos. É o mesmo de repente que Deus vem com a gota da esperança, trazer para todos nós, dizendo que Ele é a única esperança. Quando Ele diz, não chores, Ele está dizendo para a viúva, o que eu vou fazer para você agora vai impactar a sua vida para o resto da sua caminhada. Jesus não veio em direção ao que essa mulher estava dizendo. Ela olhou para Jesus e não falou nada. Ela não falou, Jesus, meu mestre, se joelhou nos pés de Jesus, profeta. Ela não se humilhou, ela não chorou, ela não escabelou para Jesus. Jesus simplesmente olhou e se compadeceu dela. Nós precisamos ter a certeza em nosso coração que esse de repente de Jesus é a gota que nós estamos esperando de esperança. O Brasil e o mundo precisa do de repente de Jesus. Agora. Porque de repente Jesus vai voltar. E esse choro que Jesus está dizendo para todos nós vai passar quando Ele voltar. Não vai ter mais. Mas por que esperar até Ele voltar? Eu sei que a volta de Jesus vai ser bênção, nós estaremos com Ele, mas muitas vezes nós estamos esquecendo que o que fazemos em vida, reverbera pela eternidade. Nós seremos salvos porque nós professamos Jesus. Nós seremos salvos porque nós acreditamos em Jesus. Nós estaremos com Ele no momento exato da vinda dEle. Porque o inimigo está matando a nossa esperança. A Covid está matando a nossa esperança. Políticos estão matando nossas esperanças. A medicina está matando nossas esperanças. Mas Jesus, que é o maior médico de todos, quer revigorar a nossa esperança. E mostrar para todos nós que, de repente, Jesus está voltando. De repente, Jesus foi até Naim. E ao ver aquela cena, daquele culto fúnebre, saindo da cidade, uma multidão alegre, outra multidão triste,
se chocam. E o foco ali é a esquife com o jovem já falecido. E Jesus, que vai em direção ao esquife, toca na esquife. E eu creio que ele tocou e olhou para a viúva. Uma mãe chorando. Uma mãe triste. Uma mãe angustiada. Mas de repente, o Senhor fala para ela: não chores. Não chores. Eis que o toque de Jesus é o toque da esperança. Eis que o toque de Jesus é o toque de curar a lágrima. O toque de Jesus é um toque que eu imagino aquele jovem no esquife, no caixão, deitado. E quando Jesus toca no caixão, quando ele dá a ordem para o jovem, o corpo do jovem começa a estremecer, começa a voltar à vida. E eu creio que a mãe, chorando, começa a olhar aquela situação dizendo: Senhor, Senhor. O choro de tristeza se torna um choro de alegria. Eis que de repente Jesus faz o milagre. Eis que de repente vai para a segunda aplicação desse texto que eu queria compartilhar com você, que está no versículo 14 e versículo 15. No caminho, Jesus mostrando isso, versículo 14, olha que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão. E eis que os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Sabe o que é tão lindo nesse texto? Eis que de repente Jesus aparece e toca com seu poder aquele jovem e transforma aquela multidão triste, sofrida, chorando. Agora é uma multidão com o toque do poder, do milagre de Jesus. Muitas vezes esquecemos que o Senhor quer tocar a nossa vida, a nossa caminhada. O que é triste hoje, nós devemos aplicar isso em nossa vida para aprender. No meio caos, no caos, e Jesus quer tocar em nós e mostrar o seu poder. Aquele dunamis significa poder, dinamite. Eu imagino o jovem voltando à vida. A mulher, a viúva, recebe nos seus braços novamente o seu sonho restaurado, a sua esperança voltando, porque agora o jovem já não está mais morto, está vivo. De repente, Jesus quer tocar em você hoje, na sua lágrima e naquela dificuldade que você está passando. Talvez um familiar esteja internado. Talvez sua situação financeira está difícil. Talvez o seu casamento está sendo destruído pelo inimigo. Talvez a sua vida esteja um caos. Mas o poder de Jesus é para restaurá-lo. Por isso, acredite que o de repente de Jesus está prestes a acontecer. Jesus não simplesmente em momentos ele avisa, mas há momentos que Jesus simplesmente aparece e toca na nossa vida e nos enche com poder. E acaba o que era caos ontem, hoje vai ser repleto de bênção. O que era falta amanhã, hoje estará sendo jorrado de abundância e de graça em nossa caminhada e em nossa vida e em nossa casa. O Brasil e o mundo precisa do de repente de Jesus. Isso é uma coisa que eu tenho certeza, que ele vai voltar de repente.
mas os sinais já estão acontecendo para mostrar que, eis que de repente, Jesus aparecerá. Eis que de repente, o Senhor quer nos tocar. Eis que de repente, Ele quer fazer um milagre. Eis que de repente, o que era tristeza naquela multidão que saía e encontrava uma multidão alegre. A multidão tão alegre com Jesus se depara com uma multidão triste. E a tristeza foi impactando toda a multidão. De um lado que vinha e entrava em Naim, e do outro lado saía, todos tristes. Se contagiou. E agora nós percebemos que a multidão olha para Jesus. Olha para o jovem que estava morto e olha para a viúva. E é tão claro isso, meu irmão, que em Isaías 49, versículo 15, relata dessa forma: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Sabe o que quer dizer isso? É que o toque de Jesus é para mostrar para nós que Ele caminha 50 quilômetros e vai até Naim para dizer: eu não esqueci de você. Eu vim aqui só para tocar em você na situação que você está passando. Só para tocar nas circunstâncias difíceis que você está vivendo. Isso me leva à quarta situação que eu aprendo nesse texto. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, versículo 16 e versículo 17, diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhanças. Sabe o que eu aprendo aqui? É que eis que de repente Jesus aparece, além de fazer os grandes milagres, além de nos tocar, além de trazer a esperança de volta, Ele muda a nossa história, pois Ele está no meio de nós. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Quem mora no seu coração, então? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que você precisa entender, que para caminhar nesse mundo de caos, precisamos confiar que de repente Jesus pode mudar essa história, que essa esperança foi embora. Não vou conquistar mais e o inimigo colocou dúvidas. Mas Jesus quer mostrar para todos nós que Ele está comigo. E Ele vai trazer de volta essa esperança. E Ele vai mudar essa história. Você quer nisso que eu estou dizendo? Eis que de repente, Jesus, aquele que você acredita, aquele que você confia, se importa com você, Ele vai cuidar da sua dor. Da mesma forma, Ele vai devolver essa esperança que morreu. E da mesma forma, Ele vai te tocar com o poder dEle. E vai trazer uma coisa bem importante: a mudança da sua história. Toda a multidão que estava triste começou a exultar no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, você vê no versículo 16, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio a favor do seu povo. Você acha que Jesus não está intervendo em nosso favor? Naqueles que são menina dos olhos de Jesus? Você, eu, todos nós. Jesus já fez isso na cruz. E Jesus ainda faz hoje. Ele tem feito grandes coisas. Pode acontecer caos? Pode. Pode acontecer tristeza? Pode. Pode haver choro? Pode. Pode ter famílias começando a se destruir? Pode.
Mas a gente precisa trazer de novo esse desejo de entregar para o Senhor a minha história e o meu caminho, para que Ele transforme isso e me ensine nessa trajetória que Jesus pode me dar a vitória. É tão claro isso que quantas vezes você já ouviu esse versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Por isso, meu irmão, eis que de repente Jesus vai tocar em você e vai mudar. Eis que de repente Jesus tocará nas suas finanças e mudará. Jesus tocará na sua saúde e mudará. Jesus tocará no seu casamento e mudará. Jesus tocará na sua vida e mudará. Por isso, louve a Jesus. Eis que de repente Jesus vai vir na sua história. Tudo isso vai mudar. Às vezes Jesus deixa nós passar por momentos difíceis para nós aprendermos, para nós crescermos, para nos ensinarmos a saber que Ele ainda é um Deus vivo, ainda é um Deus que cuida. Essa mulher teve a bênção de receber o filho novamente, e o filho voltando a falar, voltando à vida. A multidão só tinha uma coisa agora. Antes a multidão era uma parte da multidão alegre, outra parte triste. Se chocam. Tristeza toma conta. Jesus chega e diz: não chores. Jesus ordena ao jovem levantar. Devolve a sua mãe. Devolve a mãe. E ao devolver a mãe o filho que é ressuscitado, a multidão só tem uma coisa: louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Eis que, de repente, Jesus vai mudar a sua história. Eis que, de repente, tudo isso que você está passando vai ser lá atrás, dia de ontem. Hoje será um novo dia. Hoje será uma nova história. Hoje será um novo caminhar. Eis que, de repente, Jesus está agora tocando no seu coração e tocando na sua vida, para você ter essa esperança de volta. Eis que de repente Jesus vai voltar. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe sempre a buscar esse Jesus que eis que de repente vai transformar o caos em bênção, a tristeza em alegria. Eis que de repente Jesus está no seu lar agora, te dando paz, te dando confiança de novo, te dando o desejo de conquista, porque você pode, se você estiver debaixo da graça maravilhosa do Senhor, debaixo das mãos poderosas do poder de Deus. E essa trajetória que Jesus diz para todos nós, que podemos vencer, isso está acessível para todos nós ainda. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Eu queria pedir a você que orasse por alguns irmãos que estão passando por enfermidades. E que possamos orar ao Senhor pedindo a cura. Em nome de Jesus. Conto com a sua oração. Eu peço que você ore pelo Mário Falcone, a Dani e a Pietra. Eles estão melhores do Covid, graças a Deus, mas nós precisamos continuar orando por essa família Falcone, em nome do Senhor. Seja também orando, por favor, pela Andréia e o Sérgio Sato, que possamos orar por esses irmãos, em nome do Senhor. Pela Yasmin Arata também, ela precisa da mão poderosa do Senhor. A Kátia, a Karina, o Zé Carlos, tá, que está no Japão, vamos orar por eles, por toda a família, que o Senhor venha cuidar. Também peço oração pelo José Roberto, cunhado da Reiko, para que o Senhor venha cuidar desse momento de enfermidade, momento difícil para o José Roberto. Eu também peço oração pela pastora Ayame, de Mogi das Cruzes. Ela está internada em São Paulo. Eu peço que você ore por ela. É uma situação delicada dela. Peço que você ore. Também eu queria pedir
que você ore pelo consolo da família Koyama, tá? As suas filhas Pati e a May precisam das nossas orações, da mamãe dela também, porque ela perdeu o seu papai no dia de ontem, foi sepultado ontem, mas a família Koyama precisa das nossas orações para o consolo do Espírito Santo, tá? A esposa José Roberto agradece as orações, pois o tumor, né, desse nosso irmão José Roberto, que é cunhado da Reiko, diminuiu um pouco e ele, graças a Deus, está melhorando a sua saúde física. Ele deu uma engordadinha, que Deus possa abençoar. A Vera Lúcia pede oração pela família dela, para que todos tenham um encontro com Jesus. Vamos orar mesmo para que o Senhor toque nessa família em nome do Senhor. A Sandra pede oração pela Zelina, tá? Está em coma devido ao tumor no cérebro, e para a Cida, que operou do tumor do cérebro também e segue em recuperação. A família agradece as nossas orações. Que possamos orar por esses irmãos que precisam do Espírito Santo de Deus através do consolo, através da cura, através do milagre, e eu conto com a sua oração em nome de Jesus. Eu quero que você, por favor, entre em oração agora, que possamos orar ao Senhor por essas vidas em nome de Jesus. Ore comigo, por favor. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Que essa quarta-feira, Pai, que nós estamos aqui na Tua presença, queremos colocar no Teu altar, Senhor, essas vidas que precisam da cura e do milagre do Senhor. O Senhor tem poder, Pai. Eis que de repente o Senhor pode curar. Enquanto não aconteceu isso ainda, nós clamaremos ao Senhor, porque é isso que o Senhor pediu de nós. Fé, esperança, orações e intercessões. Quando nós buscamos sempre o Senhor, nós temos o desejo de saber que o dia de amanhã pode ser tocado com o poder do Senhor. E eis que de repente, o que é tristeza se torna alegria. Cura, Pai. Restaura essas vidas em nome do Senhor. Traz de novo o revigor da fé, da esperança. E eis que de repente o Senhor pode mudar tudo. Nós sabemos que o Senhor pode consolar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode nos proteger, Pai. Esteja com esses que estão no leito de hospital agora, em nome de Jesus. O Senhor pode curar, Pai. E eis que de repente o Senhor pode transformar e levantar esses que estão no leito de hospital. Nós acreditamos e confiamos no Senhor, Pai. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos, Pai. E agradecemos ao Senhor pelas bênçãos maravilhosas de Jesus nessas vidas. Por favor, Pai, em nome de Jesus, que está acima de todo nome, revigora esses agora. Cura quem tem que ser curado. Restaura e traz consolo. Em nome de Jesus aqui pedimos e agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço pela fidelidade de vocês. Muito obrigado. Você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Se você tiver a oportunidade de compartilhar essa live, agradeço de coração. E que em nome de Jesus, eu espero você agora, sexta-feira, às 17 horas, 5 horas da tarde, para o estudo bíblico. Sábado, às 19 horas também, para mais um devocional do livro de Salmo. Domingo às 9h30 da manhã, o culto de domingo. E no dia 26 de fevereiro, às 20 horas da noite, nós teremos pelo Google Meet um encontro no dia da oração. Que eu conto com você, você que independente de onde você estiver, é só clicar no link que nós enviaremos, colocaremos na página também da e-mail São José dos Campos. E eu conto com você estar comigo lá no dia 26 às 20 horas, para nós orarmos pelo nosso país, pela nossa nação, pelos irmãos que precisam
Se você puder estar comigo, você pode compartilhar e que em nome de Jesus nós possamos estar todos juntos para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus os abençoe. Fique com Deus, um grande abraço.